Olá pessoal, quanto tempo! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Café com História. Para quem está chegando pela primeira vez, eu sou Pedro Abreu, coordenador deste espaço de conhecimento, onde a gente compartilha, é uma troca mútua de conhecimento sobre pontos importantíssimos da nossa história do Brasil, da nossa história imperial, da nossa história do período colonial e também vamos abordar, a respeito da história do período da Primeira República, da Segunda República e a chamada Nova República, que aí já vai contemplando ali o período da Constituição de 1988. Pretendo fazer vídeos também sobre a história mundial, e pretendo também começar aí capítulos específicos sobre a história dos países da América Latina. Perfeito? Fazia um certo tempo que nós não retomávamos com os episódios do canal, mas nesse dia de hoje, nesse dia de Páscoa, é um dia muito especial, vamos retomar com a sequência de episódios que nós estávamos tratando desde o último episódio que nós fizemos sobre o golpe da maioridade, há cerca de 30 dias atrás. Vamos retomar então a sequência desses vídeos. Então nós estávamos tratando do golpe da maioridade, Dom Pedro II, então, ele assume o trono com 13 anos de idade, mas pelo decreto regencial ele só poderia assumir o trono com 18 anos de idade, correto? Nós temos, qual é o marco deste período? O marco desse período é justamente o fim do período regencial, algo que tratamos também em vídeo, que é de 1831, com a saída de Dom Pedro I do território brasileiro, seu retorno a Portugal. Portugal estava com uma crise muito grande e nós temos aí o retorno de Dom Pedro I a Portugal. O Brasil fica nas mãos da regência. Dom Pedro I deixa parte de sua família na Quinta da Boa Vista. Por um lado, temos aí uma melancolia histórica, mas que nós vamos também entendendo que esse processo vai dar aí uma singularidade no desdobramento da nossa própria história. Então, temos o período regencial de 9 anos, tivemos diversas revoltas de cunho republicano neste processo, como a Sabinada, a Balaiada, a Revolta dos Malês e a Guerra de Farrapos. Vídeos que fizemos especificamente tratando sobre a Balaiada, a Sabinada, movimentos de caráter republicano que foram colocando em xeque o processo de unificação nacional. Surgiram ali efervescências regionais separatistas. E nós temos aí a figura de o general Caxias, futuro Duque de Caxias na Guerra do Paraguai, que vai tomar frente aí das forças imperiais no combate, no rechaçamento e também na repressão destes movimentos republicanos. Então, qual é o marco principal político no processo administrativo do golpe da maioridade em 1840? É justamente a centralização do poder. Qual era o fim dessa centralização do poder? Era justamente fazer com que o poderio administrativo e econômico ficasse centralizado nas mãos do Império, justamente para que ele pudesse garantir
né, com a centralização, decretos imperiais que visavam unicamente a unidade nacional, de já um processo semifederalista, para que, né, as províncias ficassem unidas dentro do Reino do Brasil, dentro do Império do Brasil. E nós temos aí um fato importantíssimo: após 1840, com o golpe da maioridade, nós temos o decreto imperial, né, o decreto 524, que vai ser o que é esse decreto? O decreto imperial vai ser o fato bastante marcante deste processo, que vai se dar em 1847. Nós voltando 2 séculos para trás, nós não temos lá a Revolução Inglesa, que vai dar início ao parlamentarismo lá no início do século XVIII. Aqui em 1847 nós estamos também, né, com o Império, com já a figura de Dom Pedro II, né, neste processo de assumir o trono. Em 1847 nós temos um fato bastante interessante, singular, que é a criação do gabinete da presidência, né, do gabinete de ministros. Né, do que se dá a criação do gabinete de ministros? O presidente, o cargo de presidente da criação deste gabinete é justamente que o Conselho de Ministros, né, tomam por si o caráter de um poder executivo, fazendo com que o presidente deste conselho, né, comumente conhecido como primeiro-ministro, vá se tornar aí a peça-chave neste gabinete de ministros, né? Nós vamos ter aí um primeiro-ministro e nós, contrapondo a Constituição de 1824, nós vamos ensejar aí uma mudança, né, no Império bastante significativa, que vai ser de uma monarquia autocrática para uma monarquia parlamentarista. Ou seja, Dom Pedro II vai restringir aí um pouco seus poderes, vai se tornar o quarto poder, e com a criação por ele mesmo, pelo seu próprio decreto, porque Dom Pedro II ele também foi muito influenciado por ideias liberais. Ele mesmo era fã da Revolução Francesa, ele era muito influenciado pela classe liberal da França. Então, Dom Pedro ele tem essa visão muito mais desvinculado daquela visão conservadora, católica, tradicionalista da corte portuguesa, e ele vai ser aí influenciado por essas ideias liberais. Então, nós temos aí em 1847 esta transição, que vai ser a mudança, com a criação do cargo de presidente do Conselho de Ministros e, consequentemente, nós vamos ter aí a implementação do parlamentarismo monárquico dentro do Império do Brasil. Lembrando que o regime monárquico no Brasil, o Império do Brasil, ele vai estar vigente até 15 de novembro de 1889. Fato que vamos nos aprofundar futuramente. Então, não deixe de curtir nosso canal. Hoje era um tema que nós gostaríamos de compartilhar aí com vocês. Faremos mais sequências de vídeo e não deixe de curtir, de compartilhar, de divulgar o nosso trabalho, de comentar aqui embaixo, dar o seu link, ativar o sininho, para que assim possamos criar, né, um elo, uma simbiose, uma corrente de conhecimento para o nosso canal. Lembrando que o nosso canal é um instrumento, é um aparelho de utilidade pública. O que isso quer dizer? Que nós lançamos os nossos conteúdos, a nossa visão, lembrando que a história ela é construída de acordo com novas informações,
com novas perspectivas, com novas interpretações e, posteriormente a isso, a cada momento nós descobrimos fatos novos e com fatos novos cada um de nós vamos ter a própria interpretação de acordo com as nossas circunstâncias, com nossas visões de mundo, isso que enriquece o nosso conhecimento. Até breve. Hoje seria este conteúdo que nós gostaríamos de deixar com vocês. Muito obrigado e um bom domingo de Páscoa a todos. Até breve.